Opa, tudo bem, pessoal? Vamos falar sobre protesto contra a alienação de bens? Olha, eu gostaria de te convidar para poder imaginar comigo a seguinte situação. Um terceiro adquire um bem imóvel, só que esse bem imóvel está gravado com protesto contra a alienação de bem. E aí ele deseja registrar esse bem em seu nome. Surge a seguinte dúvida por parte desse terceiro adquirente. Poderia ele registrar o bem em seu nome, mesmo havendo protesto contra a alienação de bens? Ou ele precisaria, por exemplo, e poderia opor embargos de terceiro contra aquele protesto? Olha, vamos entender um pouco sobre protesto contra a alienação de bens, tá? Então, o protesto em si, ele é uma medida judicial por meio da qual uma pessoa leva ao conhecimento de terceiros o seu desejo de exercer uma determinada pretensão. Ou seja, o protesto ele só vai registrar essa intenção de uma pretensão, mas não acrescenta direitos para quem promove o protesto e nem retira direitos de terceiros. E por que alguém então faria um protesto? Na medida em que o protesto gera uma presunção de conhecimento da manifestação de uma intenção, no caso de algum bem sujeito a registro, isso tem uma relevância contra eventual alegação de boa-fé por parte de um terceiro adquirente. E existem diversos instrumentos semelhantes a esse protesto contra a alienação de bens, a exemplo da averbação premonitória. Então, neste caso, a gente está tratando de um protesto contra a alienação de bens, tá bom? E aqui, o protestante diz para as pessoas mais ou menos assim, olha, abre aspas, você pode comprar esse bem, mas saiba que eu tenho uma ressalva contra essa alienação, porque eu estou alegando que tenho um direito sobre este bem. Então, a sua aquisição pode ser anulada e você, terceiro adquirente, não vai poder alegar boa-fé. Essa é o grande X da questão envolvendo o protesto contra a alienação de bens. E para que esse protesto contra a alienação de bens alcance sua real finalidade, que é dar publicidade à intenção do protestante, ele tem que ter publicidade. E como é que ele vai ter publicidade? Se a gente está tratando de protesto contra a alienação de bens, a forma mais efetiva de dar publicidade a ele é por meio da averbação no registro do bem. Se o protesto está averbado, aí nenhum terceiro adquirente vai poder alegar falta de conhecimento daquela ressalva contra a alienação do bem. Por outro lado, ainda assim o terceiro poderá adquirir o bem e até assumir o risco ali de perdê-lo depois. Então o protesto não impede que ele compre o bem, não impede que ele transfira o bem para o nome dele, mas impede que ele alegue boa-fé na aquisição. Então veja, o protesto contra a alienação de bens vai funcionar como uma espécie de acautelamento do bem. Suponha que você esteja prestes a propor uma ação pauliana para reverter uma fraude contra credores. Porém, você sabe que precisa gravar um determinado bem imóvel que o devedor alienou. Como é que você vai fazer isso? O protesto contra a alienação de bens é uma alternativa. E ao fazer isso, você vai fazer com que o terceiro adquirente não possa alegar aquisição de boa-fé. Porque se aquele bem ele entra numa cadeia sucessória de alienações, o terceiro adquirente lá na frente, o quinto terceiro adquirente, o sexto terceiro adquirente, ele poderia alegar boa-fé na aquisição do bem. E aí, com o protesto, você afasta essa possibilidade de boa-fé. O mesmo raciocínio também vai se aplicar numa execução que você vai iniciar. Então, antes de iniciar a execução, você pode realizar um protesto contra a alienação de um bem do devedor. E assim garantir que eventual terceiro adquirente, na fraude de execução, não seja cobertado pela boa-fé. Afinal de contas, como você sabe, se na fraude de execução o bem não está gravado, o terceiro é adquirente de boa-fé. Então perceba, se o bem está gravado com protesto contra a alienação, isso não impede que ele seja alienado. Porém, o terceiro adquirente não vai poder alegar boa-fé na sua aquisição, tá? E esse terceiro adquirente, será que ele pode se opor ao protesto contra a alienação do bem? Na verdade, o protesto por si só, como a gente ressaltou, ele não gera a apreensão do bem, não retira o bem do poder de disposição de quem o detém. E justamente por isso o terceiro adquirente não tem interesse de agir, por exemplo, por meio de embargo de terceiro. O bem dele, aquele bem que está com ele, não está sendo constrito no momento em que o protesto é averbado no seu respectivo registro. E esse terceiro, então, tem que fazer o quê? Ora, cabe a ele, terceiro, verificar o registro do bem para não correr o risco de fazer um mau negócio. E se ele tiver um protesto contra a alienação de bem gravado no bem que ele deseja comprar, aí ele tem que analisar o risco. Ele vai decidir se
vale a pena correr o risco de adquirir um bem que tem um protesto gravado em seu registro? E, ao assumir o risco, se eventualmente aquele protestante ganha a ação e tem o seu direito reconhecido sobre o bem, aí aquele terceiro adquirente vai perder o bem. Então, em conclusão, nesse áudio, a gente aprendeu sobre o protesto contra a alienação de bem como uma medida eficaz para garantir efetividade à eventual ação pauliana ou até mesmo a efetividade a um reconhecimento de fraude de execução por evitar a boa-fé de terceiro. E ainda aprendemos que o terceiro adquirente não tem interesse processual na oposição de embargo de terceiro para se opor ao protesto contra a alienação de bens. Cabe a esse terceiro, que tem a intenção de adquirir o bem, analisar, obter uma certidão de inteiro teor do bem, para saber se aquele bem está realmente livre e desembaraçado, sob pena de fazer um mau negócio. Um forte abraço e até o próximo. E olha, quero reiterar aqui o convite para a nossa próxima terça processual. Como você sabe, todas as terças-feiras, às 21 horas, a gente se encontra ao vivo numa aula e na próxima terça não vai ser diferente. Então já coloca na sua agenda aí, próxima terça-feira estaremos juntos novamente. Até lá!